Gostaria que vocês lessem comigo aqui o livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 26. Eu quero falar de três coisas aqui que se destacaram, né, em Isaac. Isaac era o filho de Abraão, e a Bíblia diz que a bênção que estava sobre Abraão também estava sobre a vida do bênção que estava sobre a vida do Abraão, ela também esteve sobre a vida do Isaac, e o Isaac prosperou assim como Abraão, ele prosperou. O Isaac também teve crescimento na terra para onde ele foi. Mas vamos ver os três pontos, por que Isaac aqui prosperou. Primeiro você vai ler o versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim: havia na terra fome, né? Havia na terra fome, além da primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão. Por isso, Isaac foi a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente te darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tendo jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Aí você vai adiantar agora a leitura e vai comigo lá para o versículo de número 12, onde diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e passou a ter possessões de ovelhas, possessões de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então o Isaac prosperou. Por quê? Porque Isaac plantou naquela terra, e a Bíblia diz que ele colhia 100 vezes mais em cima de tudo que ele plantava. Ou seja, tudo que Isaac fazia prosperava, era abençoado. E os filisteus passaram a ter inveja dele, porque ele cresceu muito, ele enriqueceu-se, ele tornou-se grande, e os filisteus passaram a ter inveja dele e começaram então a persegui-lo, e a Bíblia diz que até entulharam os poços que Isaac ele cavava, né? Entulharam os poços que Isaac ele cavava, que eram os poços que o seu pai, né, havia cavado. Então eles começaram a persegui-lo, porque o Isaac prosperava. Mas veja aqui, por que Isaac então ele semeou nessa terra, né? Se os filisteus eles eram hostis, se os filisteus eram invejosos, se os filisteus tinham o costume, né, de fazer mal, né, a quem eles se sentiam ameaçados, né? O próprio Isaac, quando chegou naquela terra, teve que dizer que a sua esposa era sua irmã, porque temia os filisteus, temia os homens daquele lugar. Então por que Isaac semeou ali? Né? Por que ele semeou no lugar onde ele sabia que ali todo mundo poderia se levantar contra ele e de repente tentar atrapalhar o seu sucesso? Vou te explicar por que ele semeou naquela terra. Primeiro, porque foi o Senhor quem mandou ele ficar ali. Então, essa é a primeira lição. Você não deve fazer nada se não for dirigido pelo Senhor. Todos os planos, todos os projetos, quando você tem o aval de Deus, quando você tem a direção de Deus, quando você tem, né, de Deus, a direção, quando você tem de Deus, né, o sim, quando Deus confirma os seus projetos, todos eles serão estabelecidos. Então, não tem coisa melhor, não tem garantia maior para o sucesso do que você ter a confirmação de Deus. Então, é a primeira lição. Você quer prosperar muito? Você quer crescer? Você quer que tudo na tua vida dê certo? Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer ser uma pessoa que vai prosperar, que vai arrebentar, que vai plantar e vai colher, que vai edificar, vai começar a edificar e vai conseguir, né, concluir os seus projetos? Então, primeira lição: você precisa ter a direção de Deus. Você precisa ter consigo sempre, né, o sim do Senhor, né, o aval de Deus nos seus projetos, o aval de Deus, né, em suas realizações. Toda vez que você tiver o aval de Deus, o sim de Deus, meu irmão, você pode plantar,
porque vai dar certo. Você poderá sim, plantar, você colherá. Toda vez que qualquer coisa que você estiver fazendo, qualquer coisa que você estiver realizando, você tiver o aval de Deus, você tiver o sim do Senhor, você vai prosperar. Volta comigo aqui, olha o versículo de número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então ele estava na terra que Deus mandou ele estar. Ele estava na terra que Deus disse que ele está. Então esse é o primeiro ponto para você prosperar. Seja você empresário, profissional liberal, seja você um empregado, seja você, né, esse que tem aí um monte de projetos bons. Eu tenho aqui uns objetivos em mente, eu tenho uns projetos aqui em mente, eu tenho umas coisas aqui em mente, tem coisas que eu quero fazer, pastor, que eu quero investir. Então, primeira coisa, busque o aval de Deus, busque o sim de Deus, né? Busque sim, busque de Deus, né, o ok, busque de Deus, né, a confirmação. Isaac estava naquela terra porque foi a terra que Deus indicou para ele estar. Essa é a primeira lição, porque Isaac plantou naquela terra, porque que ele se prosperou. Segunda lição, gente, ele tinha a bênção do Senhor. Meu irmão, não tem coisa melhor do que você ter a bênção do Senhor. E entenda, eu não estou falando a bênção de qualquer um, estou falando a bênção do Senhor. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Quando você tem a bênção só do homem, quando você tem, sabe, os votos de sucesso, os votos de esperança do homem, ou quando alguém diz, fulano, eu vejo você arrebentando, olha, eu vejo você, olha, eu vejo você estourando, eu vejo tudo certo. Pessoal, por mais que isso seja emocionante, mas isso muda, meu irmão, a vida de ninguém. As palavras do homem, sem o aval de Deus, são só palavras. Mas que alguém tenha, agora é a tua vez, bata na tua coisa, agora é a tua vez, agora é teu medo, olha, agora vai. Meu irmão, eu estou vendo você arrebentar, eu vejo em você isso. Bom, vai por mim. Aí você vai lá, investe, constrói, faz e tal, não dá nada certo, dá tudo errado. Aí você fica frustrado, chateado, aborrecido com a pessoa que te encheu de falsa esperança e tal. E a pessoa não é para ficar com raiva, porque aquela pessoa às vezes falou porque, sabe, é aquela pessoa que falou com uma boa intenção. Mas, meu irmão, as palavras do homem não têm poder, né, nesse sentido, a não ser que tenha a palavra de Deus no meio, entendeu? Olha, você tem que ter a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Quando você tem a bênção do Senhor, aí é diferente. Um exemplo rápido, Jesus, ele é visitado por um oficial do rei. O oficial do rei diz assim: Jesus, vá depressa na minha casa, porque meu filho está muito doente, quase morrendo. E Jesus olha para ele e diz assim: vai que o teu filho vive. Jesus não está só, sabe, colocando, tentando encher ele de esperança, não. Jesus está dando uma palavra. E a Bíblia diz que aquele homem vai, crendo na palavra de Jesus. Quando ele chega em casa, o filho dele está vivo, está curado. Porque aí está a diferença. Quando é a palavra de Deus, você tem a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, repetindo, primeira lição, você tem que ter o aval de Deus. Você tem que ter a confirmação de Deus, o sim de Deus. Segundo, você tem que ter a bênção do Senhor. Por que Abraão prosperou em tudo que fez? Porque Abraão tinha a bênção do Senhor. Por que Moisés, em tudo que empreendeu, teve sucesso? Porque Moisés tinha a bênção do Senhor. Entendeu? Por que Davi não perdia uma batalha? Sobre ele estava a unção do Senhor, a bênção do Senhor. Toda vez que você tem a bênção do Senhor, você vai arrebentar. Pode ser até na terra árida, seca, vai arrebentar.
Aonde você, meu irmão, plantar, com a bênção do Senhor, você vai colher. E a Bíblia diz que a terra estava vivendo a segunda fome. A primeira foi nos dias de Abraão. Mas a Bíblia diz que Isaac semeou e colhia 100 vezes mais, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Amém? E a terceira coisa que fez Isaac ali, né, esse semear naquela terra, vou te dizer agora. Olhe bem para mim. Porque, meu irmão, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, você não deve cruzar os braços. Você deve agir. A Bíblia manda nós agirmos. Entendeu? A Bíblia manda nós agirmos. É quando nós agimos. É quando nós tomamos atitude. É quando nós agimos que Deus ele faz alguma coisa por nós. Veja Gideão. A terra estava em crise, todo mundo escondido nas cavernas, né? Todo mundo com medo dos midianitas. Todo mundo estava com medo dos midianitas, todo mundo estava com medo lá dos amalequitas, do povo do Oriente que vinha, que levava tudo, e o povo ficando cada vez mais pobre, o povo ficando cada vez mais derrotado, cada vez mais miserável. Gideão saiu da caverna, no meio da crise, e foi plantar trigo. Quando colheu, foi malhar o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Amém? Foi malhar o trigo no lagar, ou seja, não ficou de braços cruzados. E um detalhe, Gideão não tinha bênção. Gideão tinha a palavra, né? Que era para reconhecer os seus erros e se acertar. Pois ele foi malhar o trigo no lagar, meu irmão, sem ter a bênção, mas foi malhar o trigo no lagar. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, varão valente, varão valoroso. Vai nessa tua força e você livrará Israel. E Gideão conseguiu tirar Israel da miséria, da derrota, porque com 300 homens foi e derrotou os seus inimigos, derrotou os seus adversários que se levantavam ali para tomar tudo que pertencia ao povo de Israel. Então, meu irmão, nós temos que aprender essas lições.